Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Farley, eu sou professor, no município de Pedra Azul e também sou técnico em segurança do trabalho. Observando algumas necessidades dentro do ambiente escolar, eu resolvi elaborar esse material falando sobre segurança e saúde no ambiente escolar. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês o quão importante é essa discussão, tendo em vista que a quantidade de acidentes com as crianças, com os adolescentes que nós temos no Brasil, elas se constituem um número muito alto. Então, não é muito incomum que nós tenhamos notícias ou assistimos em jornais, televisivos, através da internet, notícias de acidentes e situações que envolveram acidentes dentro da escola. Sejam acidentes com aluno que sofreu uma lesão, ou até mesmo acidentes de natureza maior, com produtos inflamáveis, seja outros acidentes movidos por outras fontes. O fato é que o ambiente escolar ele depende de uma atenção, seja por parte dos professores, sejam por parte dos administradores desses ambientes, ou sejam por parte até mesmo daqueles que estão coordenando as ações e os esforços dentro e fora do município. Então, o nosso tema de hoje é, primeiro, tentar abordar esse tema a nível inicial, para que ela possa provocar uma discussão sobre a sua importância no ambiente escolar. Então, a gente vê que logo no início a gente passa uma série de informações sobre fatos ocorridos em escolas com crianças que vão desde 1 ano de idade até 14 anos de idade. Na nossa natureza, na nossa concepção, quando pais, quando entregamos os nossos filhos para que eles sejam orientados, ensinados dentro do ambiente escolar, a visão que nós temos é que esse ambiente ele deve ser o local mais seguro possível para a convivência desses alunos. Isso é uma grande verdade. Isso é um grande fato. A prova é que nós confiamos uma parte muito importante do nosso dia ao município, ao Estado, à União, para que ele possa desenvolver a parte de conhecimento, dentro do ambiente escolar. Mas muitas vezes algumas situações fogem do controle, porque quando nós lidamos com crianças, nós também estamos lidando com pessoas que estão em fase de crescimento, que estão em fase de transformação, e algumas vezes esses acidentes podem ocorrer. O que nós vamos procurar aqui? Primeiro, conhecer o que a própria legislação fala sobre o tema. Segundo, entendermos se nós temos ou não condição de controlar alguns desses fatos que ocorram, ou pelo menos minimizar o máximo possível. A máxima da segurança do trabalho, ela envolve, antes de qualquer coisa, a investigação e o conhecimento dos ambientes de trabalho e a minimização de qualquer tipo de risco à saúde humana, passando primeiro pelas medidas administrativas, depois pelas medidas coletivas e assim sucessivamente, buscando minimizar o risco. Quando nós falamos em crianças, no ambiente escolar, nós estamos falando de pessoas extremamente ativas, eles têm um vigor muito grande, então por isso nós vamos agora, primeiro, experimentar um pouco, entender um pouco sobre a legislação e depois discutiremos sobre o tema. A Lei de Diretriz e Base da Educação, lá no artigo 3º, ele fala que o ensino ele será ministrado com base nos seguintes princípios. Eu chamo a atenção para o parágrafo número 10, que ele fala sobre a valorização da experiência extraescolar. Ou seja, essa valorização ela compreende que o aluno ele não está preso somente nas matérias ou nos materiais lecionados. Ele também deve conhecer um pouco sobre a realidade e a sociedade da forma que o cerca. Por isso que na Lei de Diretriz e Bases, a educação ela é firmada em 3 pilares. Primeiro, conhecimento. Segundo,
a socialização do aluno. Terceiro, o envolvimento desse aluno na preparação para o mercado de trabalho. Essa mesma legislação ela se aplica a professores e ao corpo administrativo da escola. Ela precisa valorizar a experiência extra-escola. Falar sobre segurança e saúde no ambiente escolar é valorizar a experiência extra-escola, principalmente no quesito mercado de trabalho. Quando esse aluno sai da escola e se prepara para o mercado de trabalho, ele precisa entender que ele vai fazer parte de um corpo, de uma empresa, muitas vezes, que leva muito a sério as diretrizes sobre saúde e segurança dos seus trabalhadores. Por isso que nós estamos forçando, né, a compreensão, buscando a compreensão de vocês com relação à valorização da experiência extraescolar. A lei número 13.722, ela traz no seu artigo 3º o seguinte dizer: os estabelecimentos de ensino de educação básica da rede pública, por meio dos respectivos sistemas de ensino, e os estabelecimentos de ensino de educação básica e de recreação infantil e da rede privada, deverão capacitar professores e funcionários em noções de primeiros socorros. Eu não vou ler o parágrafo primeiro, mas eu vou chamar a atenção de vocês para um detalhe. Quando nós estamos tratando sobre segurança e saúde no ambiente escolar, nós nos deparamos com o texto da Lei 13.722, que ela fala que os estabelecimentos de educação eles têm obrigação de capacitar professores e funcionários sobre noções de primeiros socorros. O meu desafio e o que eu proponho nesse primeiro instante é que para que nós chegamos no ponto de capacitar professores e funcionários para ter noções básicas de primeiros socorros, nós devemos primeiro procurar, através do conhecimento, da avaliação, da performance no ambiente escolar, minimizar todos os obstáculos ou situações que possam gerar um acidente dentro da escola. Em seguida, nós vamos pensar sim nessa importante parte que é instruir funcionários e professores sobre noções de primeiros socorros. A Lei 12.645, de 16 de maio de 2012, ela cita assim também no seu artigo 1º. Esta lei institui um dia dedicado à segurança e à saúde nas escolas. O artigo 2º diz: é instituído o dia 10 de outubro como o Dia Nacional de Segurança e de Saúde nas escolas. Percebam que existe sim um dispositivo legal para que esse tema saúde e segurança seja trabalhado dentro do ambiente escolar. Ele pode ser trabalhado de que forma? Primariamente, orientando e organizando o nosso corpo administrativo dentro da escola, sejam professores, sejam funcionários, para que eles tenham conhecimento pleno da matéria. Segundo, promovendo ações de prevenção no ambiente escolar. Então, vamos para algumas dessas ações. A primeira coisa que precisamos entender é como esses acidentes acontecem. Os acidentes são a principal causa da morte de crianças entre 1 ano e 14 anos no Brasil, né? Então, por ano, nós temos mais de 3.300 meninos e meninas que morrem por diversos motivos, né? Sendo que desse número, nós temos um número muito maior e muito mais assustador, que são 112 mil crianças internados em estado graves, né, devido a alguns acidentes, sejam eles domésticos ou até mesmo dentro do ambiente escolar. O fato é que essas crianças estão suscetíveis a isso. E se não houver uma adoção de medidas de prevenção, nós não conseguiremos, né, fazer uma diminuição desses dados estatísticos. Se vocês perceberem, por exemplo, os dados estatísticos que nós temos aqui de internação por estado, de 2013 a 2019, percebam que o estado de Minas Gerais ele é o estado que ocupa a segunda colocação.
nesse quesito. Quando nós falamos de internação por estado, nós estamos no segundo lugar. E essas internações, elas vão por diversas motivações, sejam quedas, acidentes de trânsito, intoxicação, queimadura, sufocação, afogamento. E percebam que as quedas, né, elas são uma parte significativa dessas internações. Um outro dado estatístico importante é quando nós falamos sobre a morte dessas crianças de 1 a 14 anos por estado. Aqui nós temos os dados estatísticos do Ministério da Saúde de 2018 e mostra que, no caso aqui, Minas já tem terceiro lugar. Em terceiro lugar por essas mortes dessas crianças. Então, nós chegamos à seguinte conclusão, que sim, há uma necessidade de uma ferramenta de prevenção no ambiente escolar. Mas você pode dizer assim comigo, mas esses acidentes, eles acontecem na sua maioria dentro dos domicílios, nas residências. Sim, eles acontecem. Mas a escola ela precisa adotar medidas, meios e formas para que haja um conceito de prevenção dentro da escola, para que nós possamos minimizar o máximo possível a ocorrência desses acidentes. Então, de que maneira nós podemos trabalhar? Esse organograma de trabalho, ele vai mostrar inicialmente qual é o objetivo da nossa conversa. Esse vídeo que está sendo gravado aqui hoje, na verdade, ele é uma orientação para que diretores, supervisores, secretários e aqueles que são responsáveis por núcleos educacionais possam dar o pontapé inicial com relação a essa importante matéria. Então, a primeira proposta que nós temos é justamente um treinamento focado em segurança no ambiente de trabalho. Nós estamos falando não de uma empresa, mas sim de uma escola, e os clientes que estão ali são alunos, mas também são funcionários e professores, o corpo administrativo. E o foco desse treinamento inicialmente, ele seria a prevenção, a forma com que nós estamos organizando o ambiente de trabalho, a forma com que essas crianças são recebidas, como elas são monitoradas. Por isso que a natureza ela é basicamente organizacional e prevencionista. Inicialmente, nós começaríamos por aqui. Porque se eu dou um treinamento básico de primeiros socorros, ele é eficiente. Ele é eficiente. Eu não estou pormenorizando a importância desses treinamentos. Mas eu entendo que, primariamente, nós precisamos começar com atitudes preventivas. Porque o treinamento básico de primeiros socorros, que já está lá previsto, né, na própria legislação, como a gente viu aqui na lei número 13.722, esse treinamento ele vai ajudar muito e vai fortalecer o vínculo organizacional da própria escola. Quando ela passa primeiro pelo processo de treinamento sobre segurança e saúde no ambiente de trabalho escolar, com foco em prevenção, o próximo passo seria qual? Treinamento básico de primeiros socorros. Aí, como no caso do município, disponibiliza de diversos profissionais na área de saúde com uma grande qualificação profissional, a própria Secretaria de Educação poderia estar solicitando que esse profissional em saúde faça um treinamento com foco baseado no ambiente escolar, nas situações que podem aparecer. Dado esses dois passos, nós daremos o terceiro e um dos passos que é mais importante e que não pode ser feito sem que o foco em prevenção e ações imediatas seja realizado, que é a montagem de um protocolo de emergência ou de um plano de contingenciamento, caso alguma situação possa acontecer dentro do ambiente escolar. Com isso, nós teremos um ambiente mais seguro, indivíduos mais preparados, reduziremos com toda certeza o número de acidentes, de problemas nessa área. Então, o conhecimento desse nosso organograma de trabalho ele é fundamental para entender a natureza do que está sendo proposto. Se vocês acompanharem comigo aí na tela, nós temos as 6 maiores causas de acidente dentro do ambiente escolar. Agora nós vamos falar exatamente dentro do ambiente escolar.
Nós temos aí do número 1 ao número 6, sendo que as escadas, né, que basicamente é muito raro, poucas escolas não têm vãos de escadarias, né, a maioria das escolas tem. Esses acidentes em escadas eles representam 23% da proporção total. As rampas representam 10%, os pisos irregulares e escorregadios representam também 10%, a rede elétrica representa 10%, o comportamento do aluno, que é algo que precisa ser monitorado, principalmente nos horários de intervalo, né, no momento do recreio. É fundamental que haja esse monitoramento, que haja o conhecimento de quem são os alunos que estão mais propícios, né, a provocar ou a ser vítima desses acidentes. E o último, que são as canaletas sem proteção, que no caso entra na parte em que nós vamos falar sobre a própria organização do ambiente de trabalho. Então nós citamos aqui os 6 principais causadores de acidentes no ambiente escolar, e nós vamos dar prosseguimento. A primeira coisa que os funcionários e o corpo da escola ela precisa estar muito ciente é sobre os cuidados no ambiente de trabalho. Esses cuidados eles passam por 4 estágios. Quais são esses estágios? Aquilo que nós estamos ouvindo, aquilo que nós estamos percebendo, que o nosso cérebro processa, aquilo que nós estamos vendo e aquilo que nós estamos sentindo com o nosso olfato. É muito importante essas 4 concepções, porque quando eu percebo e tenho essas 4 percepções ativas dentro do ambiente de trabalho, eu estou muito mais propício e ligado a entender quando ou quais situações podem gerar um acidente no ambiente de trabalho. Dessa forma, eu tenho condição de avaliar o que pode ou não ser feito. Então, é aquilo que eu escuto, aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto, aquilo que eu processo em minha mente. Se eu estou vendo que ali tem uma situação que ela pode causar um acidente, por que eu não vou intervir? E aí nós começamos. Algo muito comum dentro do ambiente escolar são pregos ou restos de materiais de construção deixados no ambiente de trabalho. Muitas dessas escolas passaram por processos de organização, reforma, mudanças estruturais, e nós precisamos ficar muito atentos, porque na hora do intervalo, durante a circulação de alunos, essas situações elas podem representar um problema tanto para o corpo administrativo, os professores, mais os funcionários que trabalham na limpeza e na organização da escola, e para os alunos também. Porque o acúmulo desses materiais, eles podem também trazer animais peçonhentos para dentro do ambiente escolar. É o que nós vamos ver um pouco mais à frente. Então, uma das coisas que precisamos ficar atento, pregos ou restos de materiais deixados no ambiente de trabalho. É muito importante lembrar aquilo que eu falei, sair, examinar, ver. Será que aquela situação que foi deixada ali, ela não pode ser uma causadora de acidente? Ela não pode trazer um transtorno para a criança? Aí só pode dizer assim, mas eles não podem ser tão, né, infantis. Não, mas acontece. Quem tem que estar nesse controle é o corpo administrativo. Quem tem que estar nesse controle são os maiores. Nós não podemos fazer uma transferência de responsabilidade. Nós precisamos fazer com que esse ambiente de trabalho seja o mais seguro possível. Outro fato, lembra do que nós falamos sobre percepção ligado àquilo que ouvimos, vemos e sentimos? A gente tem que tomar muito cuidado que a falta de organização dentro do ambiente escolar, com o acúmulo de entulho, com o acúmulo de materiais de construção, pode sim trazer a moradia perfeita para animais peçonhentos. E esses animais eles podem ser os mais diversos possíveis e podem sim, de alguma maneira, causar algum tipo de acidente com algum aluno dentro do ambiente escolar. Então é possível e é extremamente importante que nós tenhamos os nossos olhos fixos nessas questões. Sempre manter um ambiente de trabalho organizado, limpo, as coisas no lugar,
o monitoramento, até mesmo daqueles materiais que não podem ser retirados dali, orientação dos alunos com relação à permanência perto desses materiais ou aproximação perto desses materiais. Um outro fato importante são os cantos e quinas vivas dentro das salas de aula. Se vocês perceberem, os investimentos feitos na educação nos últimos anos, né, houve uma reforma muito grande das mesas e cadeiras, e vocês perceberam que elas não têm quinas vivas. Isso já é um fator extremamente importante com relação à prevenção de possíveis lesões, porque dentro de sala de aula eles tendem a ser agitados. Às vezes você vai fazer uma dinâmica com o próprio aluno dentro de sala de aula e numa brincadeira dessa, uma quina viva pode machucar, né, o aluno, às vezes por desatenção, ou às vezes até mesmo quando nós fazemos uma aquisição de produtos para o uso do aluno, que esses produtos não respeitem esses padrões. Pelo menos na escola que eu trabalho, as mesas, né, elas não têm as quinas vivas, já foi comprado, e essas medidas elas foram fundamentais para prevenir essas situações. É muito importante que haja também uma limitação e um monitoramento com relação à circulação dos alunos nas escadas e nos corredores. Todas as vezes que apita para entrar dentro de sala de aula ou apita para sair para o intervalo, né, para o recreio, é fundamental que haja um acompanhamento. Por quê? Se os alunos estão lotados no andar superior, quando a sirene toca para o momento de recreio, qual é a ideia que eles têm? Sair correndo e se aglomerarem ali nos corredores e nas escadas. E ali pode ser sim, ou pode ocorrer, algum tipo de acidente com a brincadeira de empurrar o colega ou dar um empurrão ali nas costas dele para tentar passar na frente. E é muito comum acidentes dessa forma. Por isso que é importante que haja a supervisão de alguém sempre ali naquele momento, acalmando, né, diminuindo esse atrito no momento dessas escadas, até para que eles possam entender que o ambiente escolar é um ambiente de civilidade e organização. Aqui agora nós vamos passar para a parte, né, vamos sair um pouco do foco dos alunos e vamos tomar como foco principal o corpo administrativo, sobretudo aqueles que cuidam da limpeza e organização do ambiente escolar. No ambiente escolar é muito comum uma necessidade maior de limpeza e organização, principalmente dos banheiros, né? Sejam masculinos, sejam femininos, tendo em vista o fluxo muito grande de alunos durante todo o período escolar naqueles locais. A primeira coisa que precisamos entender é que o uso dos produtos químicos, eles demandam uma atenção por parte dos funcionários. O funcionário ele precisa entender a natureza de cada produto químico que ele está utilizando na limpeza. Por quê? Quando você contrata um funcionário para trabalhar na limpeza escolar ou na limpeza de uma empresa em geral, ele precisa entender como esses químicos eles interagem, eles são usados. Porque o que acontece na maioria das vezes é que não há um uso consciente e nem racional do produto químico. Às vezes você tem um funcionário de uma escola em que ele usa uma quantidade exagerada de água sanitária, aí depois ele joga o sabão em pó, por último ele joga o desinfetante. E muitas vezes ele não entende que o uso de forma desordenada desses produtos pode sim produzir misturas químicas perigosas. Por isso que é fundamental que dentro da parte de orientação tenhamos um treinamento específico voltado para as pessoas que fazem a limpeza da escola. Até porque, para que eles aprendam a usar os materiais de forma mais racional, eficiente, equilibrada, visando o quê? Redução de custos, mais aproveitamento desses materiais para que o ambiente higienizado seja um ambiente satisfatório. Então, é fundamental esses preceitos.
Lá no artigo 12 da Lei de Diretriz e Base da Educação, ela fala o seguinte: os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de administrar seu pessoal, seus recursos materiais e financeiros. Ou seja, é uma prerrogativa, sim, da escola ensinar esses funcionários o uso equilibrado desses materiais. Ah, mas eu já venho do mercado de trabalho, eu tenho 20, 30 anos de experiências nesse setor. Não importa. Dentro do ambiente escolar, serão adotadas medidas administrativas ou ordens de serviço para que você entenda a natureza da atividade que você está fazendo e para que você faça essa atividade de forma certa. Eu pergunto, quantas escolas ou quantas redes de ensino têm um controle exato do consumo mensal de material de limpeza? Quantas dessas escolas já ministraram algum tipo de treinamento, conscientizando os funcionários sobre o uso correto, simbologia dos produtos químicos, ficha de informação de segurança de produtos químicos, metodologia de uso? Quantas fizeram isso? Então percebam que há passos importantes que podemos dar dentro desses treinamentos. Então, quais são as situações que nós podemos iniciar, né, ou buscar para a organização desse ambiente? Primeiro, a criação de ferramentas de gestão de controle de materiais. Isso pode ser feito através de programas, mas também pode ser feito através de uma planilha de Excel. Imagine aí, se cada escola tivesse uma planilha de Excel com o seu consumo de material de limpeza, sabendo que durante a semana nós usamos uma quantidade X, durante o mês nós usamos uma quantidade Y, e durante o ano nós usamos uma certa quantidade de material. Nós teríamos uma eficiência muito maior, uma organização no ambiente de trabalho, nós estaríamos trazendo prevenção para o trabalhador, porque eles aprenderiam a usar de maneira adequada os produtos de limpeza, reduzindo assim o risco de uma intoxicação, né, ou uma contaminação no uso desses produtos, correto? Então, uma das primeiras coisas é isso, é criar uma ferramenta. Uma planilhazinha de Excel é capaz de fazer isso. Porque nós controlaríamos perdas e gastos desnecessários, possíveis problemas com furtos ou roubos também, porque nós não podemos fechar os nossos olhos e achar que aquilo que acontece muitas vezes no setor privado não acontece no setor público. Sim, às vezes você pode ter um funcionário lá que ele pode desviar um produto que é um produto para ser usado no ambiente escolar. Então nós precisamos ter todas essas ferramentas de controle e gestão de materiais e de pessoal. Ter muito cuidado ao usar os produtos químicos. A combinação entre dois produtos, por exemplo, aqui água sanitária e álcool, pode produzir gases e esses gases podem afetar desde o sistema nervoso aos pulmões, os rins, o fígado, causar irritação nos olhos, na pele. Então nós precisamos entender a forma correta de usar, entendeu? E entender quais são os limites. Um exemplo aqui, se eu misturar água sanitária e álcool, eu vou estar gerando uma substância, eu vou estar alterando as propriedades químicas desse produto e vou estar trazendo um produto que pode gerar malefícios à saúde do trabalhador. Produtos, por exemplo, como limpa-vidro, detergente, né, e outros não devem ser misturados, por exemplo, com água sanitária. Isso é o básico. Então eu preciso ensinar ao meu funcionário, ao funcionário da empresa, ao funcionário da escola, como proceder no uso desses materiais, como trabalhar com o uso desses materiais. Outra fórmula importante é que eles entendam a simbologia por trás de todo o rótulo de produto químico.
todo produto químico tem a sua simbologia, né? Aqui nós apresentamos alguns desses produtos são corrosivos, outros são tóxicos, outros podem causar dano à saúde, outros são inflamáveis, outros não podem ser descartados no meio ambiente. Essa simbologia ela pode ser a mais diversa possível. Então, o funcionário precisa estar treinado para entender qual é ou o que é aquele produto que ele está manipulando. Um outro fato que nós devemos ter bastante atenção é o cuidado na execução das tarefas. Por exemplo, se eu tenho uma grande circulação de alunos em um determinado horário no pátio da escola, por que eu vou passar pano naquela hora? Entendeu? É muito comum, muitas vezes, a gente observar dentro de algumas empresas como supermercados, por exemplo, que às vezes o cliente está comprando e o funcionário está fazendo a limpeza daquele local e muitas vezes não há essa necessidade de limpeza. Então, como é que nós vamos trabalhar isso? Primeiro, planejamento, né, do consumo de insumos e materiais, organização dos postos de trabalho, cada coisa organizada. Nós devemos ter controle sobre as quantidades, conhecimento dos direitos e deveres no ambiente escolar. Todos nós precisamos entender que nós temos direitos e deveres. A adoção de um plano de emergência ou contingenciamento, lembra do que eu falei? Treinamento de forma gradual, prevenção, conhecimento de primeiros socorros, adoção de um plano de contingenciamento. É aquilo que eu falei aqui, treinamento de forma gradual. Segundo, né, lá no final nós já estamos finalizando, ter uma equipe preparada, ter uma equipe que consiga atender, que consiga tomar providências naquelas situações mais graves possíveis, ou até mesmo naquelas situações as mais simples possíveis. Ou que essa equipe esteja preparada para que hajam intervenções de forma preventiva dentro do ambiente escolar. Tá bom? Por último, e não menos importante, nós não poderíamos deixar de falar sobre o cuidado das plantas tóxicas dentro do ambiente escolar. Se você é professor dentro de sala de aula, isso é impossível. Não, eu concordo com você, realmente. Você não vai ter isso dentro de sala de aula, mas muitas vezes você vai ter essas plantas, né, ao redor, né, ou próximas ao ambiente escolar. Às vezes, por uma questão de estética, planta-se, né, esses materiais, essas plantas tóxicas, e às vezes o aluno pode, dependendo da idade, colocar na boca, né, ou até mesmo, né, por curiosidade. Então, até mesmo a seleção desses produtos, ela precisa ser controlada dentro de um ambiente escolar, tá bom? Então, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido qual é o princípio e a natureza que nós estamos buscando. Primeiro, trabalhar o foco e a prevenção com os alunos e com o corpo administrativo da escola. Ensinar essas pessoas a necessidade de tomarem muito cuidado com relação a ter um ambiente de trabalho mais organizado e mais seguro, com foco em prevenção. Segundo, levar ao ambiente de trabalho, ao ambiente escolar, outros profissionais como enfermeiros ou técnicos de enfermagem, ou até mesmo médicos ou socorristas, né, que também tem uma formação ampla para isso, para que faça um treinamento básico de primeiros socorros envolvendo toda a equipe da escola. E lá, por último, nosso terceiro item, né, eu vou voltar aqui para a gente frisar isso, que é muito importante, a gente teremos aqui um grupo de pessoas preparados, uma vez que ela passou por todo esse processo e por todo esse trabalho de prevenção, treinamento e conscientização. Então essa é uma proposta que eu acho que deveria ser trabalhada nos ambientes escolares. Ela é fundamental para a formação do aluno, até porque se o tripé da educação, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases, é conhecimento, socialização e preparação para o mercado de trabalho, com toda certeza, socialização e preparação para o mercado de trabalho entram nos conhecimentos sobre segurança e saúde. Hoje em dia, dentro das empresas, é um tema muito recorrente e muito importante, que é a segurança e saúde dos colaboradores. Tá bom?
Eu espero ter ajudado de alguma forma, eu espero ter contribuído com alguma instrução para vocês. Na verdade, o meu interesse foi compartilhar um pouco de conhecimento que nós temos nessa área de segurança do trabalho com as necessidades que nós notamos dentro do ambiente escolar, tá bom? Então fica a proposta para que cada escola, ou para que a secretaria, ou para que os órgãos administrativos tomem as providências e comecem a fazer essas importantes mudanças. Lembrem-se que todas as empresas que hoje são grandes, são empresas de ponta, elas começaram a se tornarem empresas de destaque quando elas se organizaram. E prevenção em saúde e segurança do trabalho é uma maneira extremamente importante de entendermos sobre organização e crescimento, tá bom? Muito obrigado pelo tempo de vocês. Desculpe se houve algum erro, alguma precipitação, realmente vai ter um barulho de fundo durante o vídeo, mas eu espero ter contribuído para o diálogo e para as discussões sobre esse tema, tá bom? Muito obrigado a todos e até mais.